Agrafa, Extra Evangelho. Durante os 3 anos de sua pregação, Jesus Cristo falou para multidões em diversos lugares. Muito do que ele disse ficou registrado nos evangelhos do Novo Testamento. Frases, sentenças e palavras, conhecidas como agrafa, acabaram sendo transmitidas pela tradição oral e mais tarde registradas também. Esses registros foram sendo copiados, recopiados e traduzidos, muitas vezes sofrendo alterações conforme a interpretação da época ou da pessoa que lidava com esses textos. E estando com eles à mesa, recomendou-lhes que não se retirassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a alguns poucos dias. Disse-lhes, não vos cabe conhecer os tempos ou as possibilidades que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá a vós, e dareis testemunho de mim tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E preciso recordar as palavras do Senhor Jesus, pois que ele disse, maior ventura é dar que receber. Fazei isto em minha memória. Fazei isto, tantas quantas vezes bebeis, em minha memória. Porque isto vos confirmamos de acordo com a palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que sobreviverem até a vinda do Senhor, estaremos na dianteira dos que dormiram. Eis que aqui venho como ladrão. Venturoso é aquele que vigia e conserva suas vestes de forma que não ande desnudo e deixe à vista suas vergonhas, mas vós haveis de crescer partindo do pequeno, e não procurando diminuir o grande. Assim, quando vos acercardes, convidados a um banquete, não vos julgueis dignos de ocupar os assentos de honra à mesa, nem vos acerqueis sequer deles, para que não venha alguém mais digno que vós e, chegando o anfitrião, vos diga, sentai-vos um pouco mais para baixo, deixando-vos embaraçados. Mas se vos aproximais dos lugares mais humildes, onde estejam os que são menos que vós, vos dirá o anfitrião, chegai-vos mais para cima, isto vos será útil. E aqueles, apóstolos, se desculpavam dizendo, este mundo infiel e iníquo está sob o poder de Satã, que não permite aos impuros de espírito perceber a verdadeira força de Deus. Manifesta, pois, vossa justiça, diziam os apóstolos a Cristo. Mas ele lhes dizia, foram cumpridos os anos de duração do poder satânico, mas se aproximam outras coisas terríveis. Eu me entreguei à morte por aqueles que pecaram, para que voltem à verdade e não tornem a pecar, e para que sejam herdeiros da glória espiritual e incorruptível que está no céu. No mesmo dia, tendo visto alguém que trabalhava no sábado, lhe disse, homem, se te das conta do que fazes, feliz de ti, mas, se não, és um execrável transgressor das leis. Porque vim a vós como aquele que serve, não como aquele que está sentado à mesa, mas vós vos haveis engrandecido em meu serviço como aquele que serve. E ao ser batizado, saiu da água uma grande luz que o rodeou, de forma que se encheram de temor todos aqueles que ali estavam. E de repente, na hora terça, as trevas se estenderam por toda a face da terra e anjos desceram dos céus. E ao ressuscitar, Jesus com o esplendor de Deus vivo, eles se elevaram juntamente com ele, e nesse instante sobreveio a luz. Então as mulheres se acercaram do sepulcro e viram removida a pedra. Bateram no peito dizendo, ai de nós! Este era o Filho de Deus. Eis que é chegada a ruína de Jerusalém. Assim, disse, aqueles que pretendem ver-me a mim e conseguir meu reino, hão de alcançar-me à custa de atribulações e sofrimentos. Por isso disse também nosso Senhor Jesus Cristo, no estado em que vos surpreenda nesse estado vos julgarei. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse, é necessário que venham os justos, e afortunado aquele por quem eles vêm. Meu segredo, para mim e para os filhos de minha casa. Pedi as grandes coisas e vos serão dadas por acréscimos pequenas. Justamente, pois, as Escrituras, em seu desejo de que sejamos dialéticos dessa categoria, nos exorta, sede banqueiros experimentados, recusando o mal e guardando o bem. E o Senhor disse, saí, livres, vós que o quereis, de vossas ligaduras. Disse pois, Jesus, fiz-me fraco pelos fracos e passei fome pelos famintos e sede pelos sedentos. Por isso disse o Salvador,
salva-te a ti a tua alma. E outra vez disse o Senhor: aquele que está casado não seja repudiado e o celibatário não se case. Aquele que está determinado a viver no celibato, segundo seu propósito, que permaneça celibatário. E no Evangelho está escrito: a sabedoria envia seus filhos. Para quem disse o Senhor: aquele que anda perto de mim anda perto do fogo, mas aquele que está longe de mim, longe está de meu reino. Por isso disse: eis-me aqui diante de mim, aquele que fala por intermédio dos profetas. O ditame evangélico que diz: passa o aspecto ilusório do mundo. Pois disse: viste a teu irmão. Daste conta de que viste a Deus? Falando de Maria, disse Marta que a tinha visto sorrir. Maria retrucou: não ri, pois Jesus anunciou em sua pregação que o fraco seria salvo pelo forte. Portanto, dizia-lhes o Senhor: por que vos admirais dos prodígios? Uma herança vos darei que não possui o mundo inteiro. Também disse acerca da caridade: o amor cobre grande número de pecados. Se alguém comunga do corpo do Senhor e faz uso de purificações será amaldiçoado. Porque dizem as Escrituras: o homem que não foi tentado não foi provado. Pois disse: muitos virão em meu nome vestidos por fora com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, e haverá cismas e heresias. Pois assim disse: compadecei-vos para que tenham compaixão de vós, perdoai para que vos perdoem, conforme vosso comportamento em relação aos demais, assim será o deles com relação a vós. Do mesmo modo que dais, se vos dará, como julgais, assim sereis julgados. Na medida em que sejais bons, usarão de benevolência para convosco, a vara com que medis, servirá de medida para vós mesmos. Disse-se também acerca disso: que sua a esmola em tuas mãos até que saibas a quem vais dá-la. Diz o Senhor: quando o lenho se inclinar e voltar a subir e quando dele destilar sangue. Estando o Senhor a falar a seus discípulos acerca do futuro reino dos santos, e ponderando sobre quão glorioso e admirável ele será, Judas, maravilhado ante a descrição, disse: quem, pois, poderá ver estas coisas? E o Senhor replicou: será dado ver tais coisas àqueles que se fizerem dignos delas. Assim mesmo, os anciãos que conheceram a João, o discípulo do Senhor, recordaram-se de tê-lo ouvido referir-se aos ensinamentos e ditos de Jesus acerca daqueles tempos. Dias virão em que brotarão as vides, tendo cada cepa 10.000 sarmentos, e em cada sarmento haverá 10.000 ramos, e em cada ramo haverá 10.000 rebentos novos, e em cada rebento novo, 10.000 cachos de uva, que ao serem espremidos, darão 25.000 metretas de vinho. E quando algum dos santos for tomar um cacho de uva, lhe dirá um outro: eu sou melhor, toma-me a mim e por meu intermédio bendiz ao Senhor. Da mesma forma, cada grão de trigo haverá de produzir 10.000 espigas, e cada espiga haverá de dar 10.000 grãos, e cada grão haverá de dar 5 libras dobradas de pura flor de farinha. E todos os demais frutos, ervas e sementes proliferarão segundo esta proporção. Todos os animais que se nutrirem destes alimentos provenientes da terra serão pacíficos entre si, viverão amigavelmente e estarão submetidos ao homem com toda a sujeição. Destas coisas dá também testemunho por escrito Papias, homem antigo, discípulo de João e companheiro de Policarpo, no quarto de seus livros, pois são 5 os que escreveu. E acrescentou estas palavras: mas isto é digno de crédito unicamente para os que creem. E Judas, o traidor, ao não crer e perguntar de que maneira realizaria o Senhor tais multiplicações, refere-se ao que disse o Senhor: vê-las-ão aqueles que forem capazes de chegar até ali. Sede fortes na batalha e lutai com a serpente antiga e alcançareis o reino eterno, diz o Senhor. Disse Jesus, a quem Deus saúda: quantas são as árvores? Mas nem todas dão frutos. Quantos são os frutos? Mas nem todos são bons. Quantas são as ciências? Mas nem todas são úteis. Disse Jesus, a quem Deus saúda: não se atiram pérolas aos porcos, pois a sabedoria vale mais que as pérolas, e quem a deprecia, é pior que os porcos. Disse Jesus, a quem Deus saúda: como vai ser contado entre os sábios aquele que depois de estar trilhando a senda que conduz à vida futura dirige os seus passos na direção deste mundo?
E como vai ser contado entre os sábios aquele que busca a palavra de Deus para anunciá-la aos demais e não para colocá-la em prática? Disse Jesus, a quem Deus saúda, feliz daquele que abandone a paixão do momento por uma promessa que ainda não viu. Disse Jesus, a quem Deus saúda, acautelai-vos ao olhar para as mulheres, pois evidentemente isto gera concupiscência no coração, e é suficiente para excitar a tentação. Disse Jesus, a quem Deus saúda, não podem estar juntos ao mesmo tempo no coração do crente o amor a este mundo e o amor à vida futura. Da mesma maneira que a água e o fogo não podem tampouco permanecer juntos em um mesmo continente. Disse Jesus, a quem Deus saúda, quem busca o mundo se parece com o homem que bebe água do mar. Quanto mais bebe, tanto mais aumenta a sua sede, até que a água acabe por matá-lo. Disse o Messias, a quem Deus saúda, feliz daquele a quem Deus ensina seu livro porque não morre soberbo depois disso. Dizia Jesus, a quem Deus bendiz e saúda, aos filhos de Israel, recomendo-vos a água pura, as ervas silvestres e o pão de cevada. E tendes cuidado com o pão de trigo, pois nunca podereis dar a Deus abundantes graças por ele. Conta-se que Jesus, filho de Maria, aos quais Deus saúda e enche de bênçãos, disse, à assembleia de sábios: haveis abandonado a senda da verdade e haveis amado o mundo. Não obstante, deixais aos vossos reis o domínio deste, assim como eles hão deixado a vós, o da sabedoria. Conta-se que Jesus, a quem Deus saúda, disse a seus apóstolos: não vos ensinei a glorificar-vos, mas a trabalhar. A sabedoria não consiste certamente em palavras de sabedoria, mas em sabedoria aplicada. Disse o Messias, a quem Deus saúda, à assembleia de apóstolos: quantas são as lâmpadas que o vento apaga? A quantos servos de Deus a vaidade corrompe? Disse Jesus, a quem Deus saúda: dois são meus amigos. Quem os ama, a mim me ama; quem, entretanto, os odeia, a mim me odeia. São, a saber, a pobreza e a mortificação da cobiça. Coisa mais gloriosa, feliz e perfeita é dar e não receber. Se fordes fiéis no que é pequeno, que se vos dará no grande? Pedi o grande e se vos dará o pequeno. Pedi o celestial e se vos dará o terreno. Poucas coisas do mundo servem para a única coisa necessária. Resistamos a toda a iniquidade, tenhamos-lhe ódio. Sede bons banqueiros. Se alguém quiser conduzir Israel à penitência, e por meu nome crer em Deus, que remita seus pecados. E ao término de 12 anos, que saia do mundo e não diga, não te ouvimos. Se vos congregais em meu nome e não cumprides meus mandamentos, vos abominarei e vos direi, afastai-vos de mim, não vos conheço, obreiros da iniquidade. Sois como cordeiros em meio aos lobos. Mas depois de sua morte, os cordeiros não temem os lobos. Assim, não temais que vos matem, pois que depois de haverdes morrido, nada poderão fazer-vos de mal. Mas temei aqueles que, depois de mortos, têm poder para tirar vosso corpo e vossa alma à geena do fogo. Conservai casta a vossa carne e sede imaculados em vosso mais secreto interior, para que possais ser dignos da vida eterna. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Minha carne é o pão da vida celeste e meu sangue uma bebida divina. O Espírito Santo sabe de onde vem e para onde vai, e castiga o que está oculto. Ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quis desvelar, nem ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Sempre desejo ouvir sermões inspirados pelo Espírito Divino, e não tenho quem os pronuncie. Se não fizerdes o destro como o sinistro, o que está acima como se estivesse embaixo, e o que está à frente como se estivesse atrás, não conhecereis o reino de Deus. Mais vale morrer em Deus que reinar sobre a terra toda, de um extremo ao outro, pois de que serve ao homem possuir o mundo inteiro se é escravo em sua alma? A qualquer um que te peça, dá-lhe. Fim.